E aí galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas estou aqui com mais uma plaquinha. E olha, eita, essa aqui é o xodózinho da galera, né, rapaz? Essa daqui é a famosa, vamos só mudar a câmera aqui, RX 580A chinesinha, rapaz. É isso mesmo. Então, estamos aqui com essa plaquinha na bancada, certo? Essa aqui é a lendária RX 580 chinesa 2048 SP. O cliente nos mandou essa plaquinha. Deixa eu só ver aqui o endereço só me engano, é do Paraná. Que essa plaquinha veio. E ele simplesmente alegou que a placa ela não dá vídeo, porém gira as fãs, né? Mas não tem, não dá imagem, né? Então vamos analisar aqui com detalhes, com calma. A princípio, só em observar aqui, ó, a plaquinha, ela tá muito conservada, é uma placa super nova. Olha isso aqui, ó. Sabemos que não é uma placa assim totalmente nova, né? O chip, gráfico, memórias são memórias aí possivelmente usadas, né? E o chip gráfico também, a lei de mineração. Porém, a construção em si da placa é nova, né? Essas empresas aqui, ó, Veneida, Soyo, Elsa, entre outras aí, costumam fabricar suas próprias placas, né? As próprias PCBs, no caso. O sistema eletrônico, a parte de engenharia eletrônica, dissipador, cooler, é tudo novo, mas eles reutilizam usado apenas o chip gráfico, né? Que já são chips aí desde o ano de 2017 e as memórias também, né? Então vamos lá, ó. A placa tá aqui, ó, linda, 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 não tem oxidação, nenhum tipo de ferrugem. Backplate aqui para proteger a parte de trás também, ó. RX 580, não sei se vai dar pra ver aqui, ó, chinesinha, certo? Parte do dissipador aqui, ó, a placa nem poeira tem direito. Eu não sei se o cliente ele fez manutenção preventiva periodicamente ou se ele mal usou essa placa, né? Com pouco tempo de uso ela deu defeito. Então vamos lá, vamos deixar de lero-lero, vamos deixar de conversa e vamos analisar essa plaquinha, né? Escala ohmica. Vamos aqui para nossa linha principal. 12 volts. Resistência boa. 2K, 3K. Vamos agora para o 3 volts. 3 volts, existe aqui uma resistência que não é normal, certo? Tá dando aqui 211 ohms. Não é normal para uma resistência de 3 volts, geralmente dá mais ou menos 1K, 2K por aí. Mas tem um segredinho aí, tá bom? Eu vou falar para vocês aí no decorrer do vídeo. Ó, 12 volts da fonte. Olha lá, 1K, 2K, tá bom também. E vamos abrir a plaquinha agora, né? Para a gente poder fazer a análise das resistências internas da placa. Bom, pessoal, já estamos aqui com a nossa plaquinha aberta, certo? Observando aqui, a gente observa falta de pasta térmica nessa parte aqui, ó, do chip. Tá vendo? Isso aqui pode causar hotspot e com isso pode causar o strutter, travamento, queda de FPS, entendeu? Então aqui, ó, observamos que existe aqui faltando um pouco de pasta térmica e também aqui nessa região central aqui, ó. Quando pegamos aqui o dissipador, a gente observa justamente a falta da pasta térmica exatamente nesse local, ó. Tá vendo? Isso aqui pode causar no futuro, pode ser prejudicial você utilizando sua placa de vídeo dessa forma, certo? E com isso pode danificar a GPU, né? Pode danificar aqui o chip gráfico. Pode causar aqui um pico de alta temperatura, corromper o núcleo do chip e causar, sei lá, artefatos. Pode causar até mesmo um micro dano e a placa parar de funcionar de vez, né? Então assim, tem que tomar bastante cuidado quando você for trocar a sua pasta térmica, né? Que todo dial tem que estar totalmente ali em contato com o dissipador, né? Com
com o cooler para que a pasta ela seja totalmente esmagada e ela fique de forma espalhada uniforme, ela não pode faltar nenhuma brecha. Como é que você vai identificar se está faltando algum pedacinho ali do dial tal que não tem contato com o dissipador? É simples, coloca a pasta térmica, não tipo a dica que é a dica de ouro, não pirangue, cara, não seja mão de vaca em questão de pasta térmica. Mesmo eu entendo que seja caro tal, dependendo da marca que você comprar aí, mas coloca bastante pasta térmica, porque no momento que você pressionar o dissipador aqui em cima, a pasta ela vai espalhar por cima de todo o dial, certo? E no momento que você fizer isso, depois retira o cooler novamente, observa, vê se ficou bem espalhadinho. Se ficou, então perfeito. Espalha novamente e coloca o dissipador, tá bom? Então fica só essa dica aí para você ter aí uma boa durabilidade em questão da sua plaquinha. Por mais que ela seja chinesa, né, que já passou ali por muito tempo de mineração, mas fazer esse cuidado, ter essa precaução, vai ter uma durabilidade bem maior, certo? Então assim, vamos sem mais delongas, vamos fazer uma análise aqui. Foi só essa dica aí para até o próprio dono da placa, né, quando ele receber a placa dele de volta em casa, manter esses cuidados aí, nessa prevenção aí, para evitar um futuro dano, tá bom? Por mais que a placa seja de mineração, mas ela tem uma boa vida útil ainda, ela pode durar bastante se tiver os devidos cuidados. Então vamos lá, ó. Escala ohmica, né? Vamos aqui, ó, esse aqui é um 6zinho. Essa placa é um pouquinho diferente a construção dela, certo? Ela não é tão comum. A maioria das placas, o VDDCI vem na parte aqui de cima e a memória aqui do lado. Porém, pelo que eu percebi, e o PEX, né? Geralmente o PEX é aqui embaixo. Pelo que eu percebi aqui, ó, nessa placa, o PEX ele fica desse lado aqui, junto com o VDDCI memória. Então cada bobina dessa aqui, ó, é o VDDCI memória e PEX, certo? Então ela é ao contrário. Apenas desse lado aqui é o VRM, que é a parte da alimentação do V-Core, da GPU. Então aqui embaixo nós temos aqui um pequeno conversor buck aqui, que ele pega o 12 volts, né? Salvo engano, ele pega o 12 volts do PCI Express e converte para 5. Possivelmente ele alimenta ou as portas HDMI, né, ou a porta DVI aqui. Então a gente vai só analisar aqui esse carinha, certo? Vamos vir aqui, ó, medir os 5 volts. Esse cara aqui geralmente ele converte 5 volts. Ó, temos aqui resistência aqui de 2K. Vamos ver o outro terminal dele. Ó, 3K. Muito boa resistência. Vamos agora analisar aqui atrás da placa os 5 volts aqui, ó, do próprio CI. Não sei se você consegue identificar aqui, ó, 5 volts, 3K, 1.8, vamos lá, 1.8, 2K também, muito boa resistência, 0.8 aqui, ó, 6K, muito boa resistência também. Vamos agora para o PEX, bobinazinha do PEX aqui, ó, 20 ohms, muito bom. Resistência agora da memória, 30 ohms aproximadamente. Que memórias são essas? São SK Hynix. Memórias SK Hynix. Eu não sei se vai dar para enxergar aqui, ó. SK Hynix, final MJR. Então, memóriazinha aí da SK Hynix, 30 ohms. VDDCI, temos aqui, ó, 20 ohms, muito bom também. Vamos agora para o V-Core. Olha lá, resistência boa. A impedância aqui do meu multímetro, deixa eu só analisar aqui e ver qual é a impedância dele, ó. 0.100, tem hora que dá 0.00, 0.100. Então, resistência do chip gráfico aqui, ó, muito boa, 0.400. Margem de erro, 0.3, né? 0.3, 0.4. Então, a princípio, a placa tem todas as resistências boas. Até agora não vi nenhum problema em questão disso. Vamos só observar aqui a resistência do PEX reset. Escala de diodo aqui, ó. Escala de diodo, ponteira invertida. Só pra gente fazer uma pequena análise prévia. Ó, ponteira invertida, o preto aqui, o vermelho vai no terra. Ó, 0.800 mV, tá bom aqui o PEX reset. Vamos observar agora o X1, 0.300 mV. Muito bom, certo? E o clock, né, 0.800 aproximadamente aqui, ó.
está bom também. Então, PEX Reset, Clock e o X1 está muito boa. Então, essa placa possivelmente é um problema de tensão, né? Alguma tensão está faltando. Então, vamos colocar aqui no cabo Ryzen, né? E analisar. Bom, pessoal, já estamos aqui com o nosso cabo Ryzen, certo? Conectado. A nossa fonte de bancada ali, ó, já está ligada também. Então vamos ligar e ver quais são as tensões que temos, certo? 3, 2, 1 e... Placa não tem nenhum consumo, tá dando 0.100 mV ali. Não chega nem a meio ampere, então a placa tá faltando tensão. Vamos ver quais são as tensões que temos. Aqui, ó, logo de início, no conversor, ó, temos aqui 4 volts aproximadamente. Então entra 12, ó, e converte para 4 volts. Deveria ser 5, certo? Se nós temos aqui essa tensão, vamos observar agora as tensões na parte de trás aqui da placa. Ó, temos aqui o enable do CI 1.8, temos o enable dele, que é o Power Good, né? Temos P-Good. Nós temos os 5 volts nele aqui, ó, de alimentação. Temos o 3 volts de alimentação dele também, 3.3, que vem do PCI Express. Temos aqui, ó, 1.8, certo? E temos aqui o 0.8. Então o CI de 1.8 tá ok, e ele tá liberando também o enable para fazer a ativação das outras tensões. Então a próxima tensão de sequência seria o PEX Reset. Ou desculpa, o PEX, né? O famoso PLL. Então nós temos aqui o 0.9, certo? Depois dela vem memória. E ó, aqui, ó, não temos memória. Se não temos memória, consequentemente não temos VDDCI e também não temos VCore. Então possivelmente o problema aqui é na parte de memória, né? Corrigindo aqui o setor de memória, vamos identificar qual é o problema. Quer dizer, identificando, né, e corrigindo, vamos conseguir corrigir também todas as outras tensões, né? As outras tensões elas subirão em sequência. Então vamos analisar aí, né? Fazer aqui uma análise visual de toda a placa, ver se está faltando algum resistor, alguma coisa, algum capacitor, algo do tipo. Esse aqui é o nosso 6zinho de memória. Possivelmente aqui, ó, pega 12 volts e vem para cá, para a bobina que alimenta os dois, o MOSFET de alta. Aqui possivelmente ou pode ser o VDDCI, né? Aqui, ó, ele joga. Se a gente observar aqui, ó, ele joga os dois MOSFET de alta, aqui o de baixa, né? Aqui é o de alta, ele joga a tensão para essa bobina aqui, ó. Então aqui é o VDDCI, certo? Aqui é o VDDCI. Possivelmente esse aqui é o controlador de memória, aqui, ó, PWM de memória, que ele joga o comando aqui, ó, MOSFET de alta, que alimenta os dois de baixa, né? Aqui que alimenta essa bobina. Então aqui é a bobina de memória. E aqui é o do PEX, ó. Mesma coisa, só que aqui ao invés de ser os MOSFET aqui de alta amperagem, né? Um MOSFETzinho mais simples aqui, ó, mais básico, certo? Que não precisa tanta alimentação. E aqui, ó, ele entra no gate dele aqui e tal. E aqui é a saída, os dois terminais de saída que alimenta a bobina do PEX, que é essa daqui.
A princípio a placa não tem nenhum dano físico, tá tudo ok. Isso é pior, porque quando não temos aqui nenhum tipo de problema, né? Dano físico ou algo do tipo assim, então significa que o defeito aqui é um defeito lógico. Isso se torna mais complexo ainda. Isso se torna mais complexo ainda o reparo. Então não vai ser fácil, pelo que eu estou observando aqui. Vamos ver, né? Vamos agora aqui. Vamos agora aqui para a tela do nosso PC. E essa daqui é a nossa board view. É a board view da nossa plaquinha. Certo? Deixa eu só tentar tirar aqui o microscópio da frente, que está um pouquinho atrapalhando aqui. Pronto, então o que é que vamos observar aqui, né? Então vamos analisar aqui o setor de memória, né? Então na board view, que estamos aqui aberto, o setor de memória fica na parte de trás aqui da placa. Esse controladorzinho aqui, ó, esse PWMzinho aqui. Então como é que funciona aqui? Ele recebe 12 volts aqui, ó, que vem nesse pino 1, e recebe também 12 volts que vem no pino 5, certo? Terminal 1 e terminal 5 aqui recebe 12 volts. Então aqui ele precisa receber algumas tensões aqui, ó. Aqui vai diretamente para o nosso MOSFET aqui, ó. Certo? Ele joga aqui para o MOSFET, né, dando aqui o comando. Então ele vai ter o gate aqui, ó. Salvo engano, é o de alta, né? E o L é o de baixa. Aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui o de L. Aqui, ó, é o pino terminal 4, né? É o de baixa, que é o low. Né? Então aqui temos um resistorzinho aqui de 0 que joga exatamente para o de baixa. Tá bom? E nesse terminal 3 aqui, temos que puxar o datasheet para observar o que é esse terminal 3. Aí terminal 8. Aqui ele fala fase. No caso ele já pega aqui a própria tensão, ó, que sai na bobina, certo? Acredito que seja alguma espécie de feedback, tal, que que a energia ela passa por todas as fases para depois retornar para cá como forma de feedback. Aqui a compensação, possivelmente é o enable. Aqui tem pronto, o feedback aqui, ó, no terminal 6. E é isso, vamos analisar, né? Vamos ver aqui quais são as tensões que temos nesse carinha e fazer uma análise aqui visual de medição com o nosso multímetro. Eu falo o nome dos terminais e a gente vai vendo aqui as voltagens. Então no terminal 1 nós temos aqui, ó, 12 volts. Terminal 5, temos aqui também 12 volts. Terminal 2 seria a fase, que é a saída. Não temos quase nada, não temos nada, aliás, no terminal 2, que é a saída do gate. Terminal 3 temos 1.16 volts no terminal 3. Aí terminal 8, que seria exatamente a fase, né? Deveria chegar aqui 1.55, não está chegando nada. Então essa tensão ela só sobe depois que sobe a tensão de memória. Compensação, né, que seria o enable. Então, ó, no enable aqui praticamente não temos nada, 0.036 volts. Então no enable desse carinha não temos nada. Terminal 6 é o feedback.
também não temos nada. Então o feedback ele sobe de acordo com o enable, certo? O enable chegando, o feedback também sobe. Então assim, nós temos aqui a alimentação, né? Vou mostrar aqui, ó. Nós temos aqui alimentações, terminal 1 e terminal 5. Não temos o enable, nem temos feedback. E a fase só chega depois que sobe a tensão. E aqui nós temos, no terminal 3, temos 1.16, 1.20 aqui, volts. Então tá tudo ok. Aqui também não vai chegar nada porque são os pulsos do PWM, né? Para poder chegar lá nos MOSFET. Então aqui só vai funcionar depois que tivermos o enable. Então vamos ver aqui de onde vem o enable, né? Ó, o enable ele passa por alguns resistores aqui, alguns capacitores. Porém esses capacitores ele joga exatamente para onde? Para o feedback, certo? Então aqui eu já fiz alguns reparos e já estudei esse setor aqui. E aqui a tensão do próprio enable ela faz um chaveamento aqui com o feedback para poder o PWM saber qual é a tensão que ele tem que mandar para os MOSFET, né? Para ele fazer ali o controle de tensão. Certo? Então o enable ele vem exatamente desse terminalzinho aqui, ó, desse transistor, né, que é o Q1604, esse carinha aqui. Então vamos abrir aqui nosso esquema, abrir o esquemazinho aqui da plaquinha. Esse aqui é o esquema elétrico dela. Vamos localizar aqui o U711, que é o PWM aqui da memória. Ó, já localizamos. Ó, esse aqui é o carinha. Então, como eu falei, o terminal 7, que seria a compensação aqui, ele é o enable, né? E esse enable ele vem aqui, ó, MVDD comp. Vamos tentar localizar ele aqui. Ó, ele faz o chaveamento aqui para jogar pro feedback, tá vendo? E aqui, ó, o enable ele vem exatamente desse transistor aqui, ó, como eu falei, ó, que é o Q1604, né? Então como funciona aqui esse transistor, né? Para quem não conhece, para quem já sabe pode pular o trecho desse vídeo, mas para quem conhece o funcionamento de um transistor é simples, né? Sabemos aqui, ó, pegar aqui esse transistor como exemplo. Vamos aqui que eu quero uma tensão que saia do A e eu quero que ela chegue no B, certo? Porém, eu tenho que receber um sinal no C. Então o transistor geralmente ele funciona dessa seguinte forma aqui, ó, certo? Eu quero que a tensão saia do A, né, e vá para o B. Porém, para que isso aconteça, que a tensão ela faça esse circuito aqui, ó, eu preciso que algo chegue aqui no C. Esse comando do C ele vai permitir com que a ponte entre A e B se comunique e a tensão ela passe, certo? Até então, tudo bem. Mas o problema é que depende também de qual tipo de transistor seja, se ele é NPN ou se ele é PNP, né? Que seria positivo, negativo, positivo e tal. Acredito que se você pesquisar sobre isso, você vai tentar entender aí a polaridade. Não é um curso, não estou ensinando nada aqui, é só mesmo para a gente compreender. Então se ele for NPN ou PNP, né? Que seria a polaridade dele. Aí aqui é que vamos saber qual é a tensão, se ela vai ser uma tensão maior do que a entrada ou se ela vai ser menor do que a entrada, né? Então assim, aqui pelo que eu observo é o que vai chegar uma tensão aqui no terminal 2, essa tensão do terminal 2 ela vai depender se ela vai ser maior ou menor, para que essa tensão aqui do 12 aqui, ó, para o pin 5, certo? E daqui do 5 ela vai para o 3. É mais ou menos isso assim, toda a trajetória da energia para criar meio que a tensão de enable, né, para ativar o PWM. É mais ou menos esse o percurso que a energia tem que fazer, certo? Porém, se você quiser estudar sobre isso, cara, tem que estudar com calma, com atenção, com muita cautela, beleza? Para não errar. Então vamos analisar aqui a tensãozinha que vem. Vamos analisar aqui a tensão que vem nesse terminal 2 aqui, ó, certo? Terminal 2 aqui. Então vamos lá, aqui nós estamos com o nosso transistor, certo? Tem que chegar uma tensão aqui no terminal 2 para que a tensão do terminal 5 aqui, ó, ela vá para o terminal 3, né?
ela vai fazer, tem que fazer um chaveamento aqui do 2 para que a tensão saia do 5 e venha para o 3. Então vamos vir aqui no nosso transistor, né? Localizar ele. E pelo que eu vejo aqui na nossa placa, aqui, ó, pelo que eu vejo aqui na nossa plaquinha, esse transistor 160404, ele tá na parte de trás aqui da placa, ó. Esse carinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Olha ele aqui, ó. Esse cara aqui, ó. 1604. Então nós temos que receber aqui, ó. Pelo que eu vejo, o terminal 1 é aqui, ó. Então nós temos que receber uma tensão aqui, ó. Certo? Nesse cara, para que a tensão saia aqui, terminal 3. Então a gente vai observar aqui qual é a tensão. Agora sim tá perfeito. Então nós temos que ter uma tensão aqui no terminal 2 para que saia uma tensão no terminal 3. Então, ó, vamos lá. No terminal 3, vou ligar a placa 3, 2, 1 e... Ó, não temos nada. E no terminal 2 também não temos nada. Já aqui no terminal 5, que seria esses dois terminais, vem desse resistorzinho aqui, ó. Então aqui chega 12 volts, certo? Ó, chega 12. E há uma divisão de tensão que chega aqui embaixo, ó, 0,67. Então aqui tá funcionando perfeito, aqui tá bom. Porém, aqui, ó, no terminal 3, que deveria sair aqui essa tensão, não tá chegando nada. Não tá saindo nada. Então o problema é aqui, ó, no terminal 2. Deveria chegar uma tensão aqui, para que essa tensão aqui de 0,6 ela saia daqui para cá. Eu poderia fazer um jump? Sim, poderia. Mas vamos tentar localizar de forma original qual é o problema da placa, né? Ela sai daqui e tem que vir para cá. Poderia simplesmente fazer um jumpzinho aqui e resolver o problema. Mas vamos tentar descobrir da forma correta, da forma originária, né? Então só tem um pequeno problema. É que eu não sei onde vai parar essa tensão aqui. Então, ó, a tensão terminal 2 passa por esse resistorzinho aqui. Ó. Vem daqui desse resistor. E ela vem daqui, ó. Possivelmente esse resistor é um de 0. Ó, tá dando a mesma tensão. 0. Então esse resistor ele tá bom. Ele não tá ruim. Ele tá deixando passar energia. Não é exatamente 0, é 0,100 aqui, tá? 0,100 mV dos dois lados. Então esse resistorzinho aqui tá bom. Como é que a gente vai achar então? E essa placa aqui, cara, a minha board view, ela não é idêntica, ela não é igual, ela é totalmente diferente. Então, vai o bizuzinho aqui. Vou deixar aqui vou dar os méritos aqui para o grande Clécio da Adobe Tech, né, que me passou os bizuzinhos aí do Bombril e passar o bizuzinho aqui para vocês. Então, com um Bombril desse aqui a gente vai conseguir reparar essa placa. Então, vamos lá. Vamos observar aqui. Vamos tentar localizar onde vai o terminal desse pino 2 em toda a placa para a gente ver de onde é que vem esse enable, certo? Então, vamos só pegar aqui nossa garrazinha aqui, bombrilzinho aqui, escala de bip, ó, escala de bip. Então, no momento que eu encostar em algum local na placa o bombril e fizer esse apito, ó, significa que é exatamente o ponto onde eu quero desse terminal 2, de onde ele vem. Então a gente vai passar na placa toda até localizar, cara, até o momento que ele apitar aqui. Então eu vou colocar aqui no terminal 2 a nossa ponteira vermelha aqui, e o preto a gente vai passar até apitar. Ficar passando aqui assim devagarzinho. Toma cuidado para a placa não estar ligada, para tu não dar um pipoco na placa aqui. E vai passando por toda a placa, entendeu? Até apitar. Opa, ó. Ó. Pera aí. Ó.
Bem aqui. Mais uma vez. Então o que que acontece, ó? A gente acabou de reduzir um tamanho enorme, que era desse tamanho a placa. Dá uma soprada porque fica limalha, toma cuidado com isso, a limalhazinha aqui do Bombril. Da esponja de aço, né? Bombril é só a marca. Então a gente reduziu esse tamanho de placa para um ponto bem pequeno. Então vai ficar mais fácil da gente localizar onde fica o terminal aqui. Só com esse bizu aí da esponja de aço, tá bom? Ó, pitou por aqui nessa região. A gente vai passando assim a ponta do multímetro até apitar, entendeu? Novamente. Ó, vem desse capacitor. Mas geralmente quando vem do capacitor, do outro lado é terra. Então a gente observa que tem uma trilhazinha aqui, ó. Ó. Deixa eu só aproximar aqui novamente, ó. Aproximei. Certo. Melhorar aqui o zoom. Ó, vem daqui. Tá vendo? E ó. Olha que coisa estranha. Desse lado apita. E desse outro lado aqui, ó, não apita. Então vamos fazer uma mediçãozinha aqui nesse resistor. Ver se ele é um resistor de resistência alta ou de resistência baixa. Vou colocar aqui na escala ômica. Ó, tá dando aqui 120 ohms. 120 ohms. É uma resistência boa? Mais ou menos, depende de quem seja ele. Então vamos ver aqui se existe algum resistor desse aqui, ó, na nossa board view. Ó, vamos só observar que se existe algum resistor desse aqui de 120 ohms. Ó, existe esse aqui de 5K que passa exatamente para cá. Aqui temos um de 10K, 10K. Então possivelmente os de 10K são esse resistorzinho aqui de cima. Aqui ó, 10K, tudo certinho. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, eu suspeito que seja esse cara aqui, ó. Ó, sabe por quê? Porque aqui na nossa placa, ó, aqui na nossa placa, ele tá perto exatamente desse transistor aqui, ó. Certo? Ele tá perto desse transistor. Ligado nesse terminal, vem para esse cara, que vem para esse cara. E é exatamente o que a gente observa aqui na nossa board view, ó. Né? Ó, que é ligado aqui, vem para cá. Aqui é um resistor de 0. E esse aqui também é um resistor de 0. E aqui ele vem exatamente de quem? Do nosso Power Good, ó. P-Good. Então assim, ó, também pode ser que seja esse cara aqui de baixo. Mas assim, a gente observa que o P-Good aqui, ó, o P-Good do PEX, ó, é exatamente aqui, a bobina do PEX, que sai o P-Good dele aqui, vem para esse resistor de 0 e vem para esse outro, que ativa exatamente quem? Esse transistorzinho para que ativa o 2604, que é o que eu tava falando, né? Aqui, ó, 1604 e o 2604 é a mesma coisa, porque esse aqui é o transistor do enable da memória e esse aqui é o transistor do enable do VDDCI, que é a mesma coisa. Aqui, ó, mesma coisa, ele vai ativar o enable da memória. Então o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? A gente vai... Esse cara aqui é 0, ele é 0 ohms.
E esse outro aqui, ele tá dando 120. Então a gente vai fazer o que? Vamos trocar esse carinha aqui, colocar um resistor de 0 e ver o que é que acontece. Possivelmente eu tô suspeitando muito desse cara, certo? E meio que ele tá como se fosse um machucadozinho aqui, ó. Eu não sei se ele foi danificado. Cara, não dava nem pra ver logo de primeira. Tá vendo aqui? Meio que danificado. Olha isso, ó. Quase não dava pra ver. Mas bem pouquinho. Aí agora que eu suspeito mais ainda que seja ele. Então vamos trocar esse cara, né? Bom, resistorzinho trocado. Vamos ver agora a tensão que vai chegar no nosso terminal do Enable lá do 2. Então nós temos que ter uma tensão agora diferente aqui, né? Coloca aqui a escala de volts. Então vamos ver agora aqui, ó. 0.83. Então já mudou. Tínhamos aqui 0.1, 0.100, 0.115 e agora nós temos 0.800. Então já subiu para quase 1 volt. Então vamos só ver agora se chegou a tensão. Se nós temos agora a tensão do VDDCI, quer dizer, da memória, né? Então aqui, ó, na bancada, ó, tá chegando aqui a tensãozinha no terminal 2. Possivelmente, ó, bem aqui no terminalzinho 3, ó. Terminalzinho 3 aqui. Ó. Temos 1.55, vocês viram ali, ó, 1.55, vou ligar de novo, ó lá. 1.55, que seria o enable barra compensação, né, ou feedback. Vamos ver agora a memória aqui, ó, na bobina da memória. Ó, temos memória. Subiu memória. Se subiu memória, vamos ver se nós temos agora o VDDCI. Olha lá, 0.95. Temos aqui o PEX 0.93. Vamos ver VCore agora. Olha lá, VCore 0.9. Então é isso. A plaquinha agora tem todas as tensões. Então vamos colocar ela na bancada e ver se a placa sobe vídeo. Possivelmente o problema da nossa placa aqui era apenas o que? Um resistorzinho de 0 ohms que estava aberto. Vamos agora para a bancada. Colocar a plaquinha aqui na bancada, certo? 3, 2, 1 e bancada ligada. Tá esquentando. Tá esquentando. Não tem vídeo. Por que não volta ao normal? Oh, tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Bom, pessoal, infelizmente a plaquinha não deu imagem. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar uma pasta térmica aqui de teste, colocar o dissipador e vamos
colocar lá na bancada através do gráfico integrado e rodar um teste de memória, né? Ver se o problema é algum banco de memória, alguma coisa do tipo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, né, após rodar o teste, acusou 3 bancos de memória, né, que seria o banco A, o banco B e o banco C. Então ali teria que trocar praticamente os 6 bancos de memória e torcer para que o problema não seja o próprio chip gráfico. Pode ser que seja rebale? Sim, mas às vezes não compensa fazer o rebale depois de uma tentativa de reparo dessa, porque pode ser que o dano ocasionado ali naquele resistor de 0 pode ser que tenha dado algum tipo de sobrecarga, pico de energia, alguma coisa do tipo e ter danificado essas memórias. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar desabilitar esses bancos de memória e ver se a placa sobe vídeo apenas utilizando o banco D, que foi o único banco que não acusou nenhum defeito. Então vamos lá.
Bom, pessoal, ó, plaquinha já está ali, fase de testes, funcionando, certo? Foi passado o orçamento para o cliente, né? Que haveria a possibilidade de ser rebalo na GPU, né, no chip gráfico, ou a troca dos 6 bancos de memória. Eu acredito que devido a algum tipo de sobrecarga curta, alguma coisa do tipo, que rompeu aquele resistorzinho de zero, pode ter passado alguma sobrevoltagem ali para as memórias e ter danificado elas. Então não é só apenas fazer o rebalo em si da GPU, mas trocar em si todos os bancos. Infelizmente o custo para isso se tornou muito elevado e o cliente infelizmente não aceitou o orçamento, certo? Então foi passado um orçamento prévio apenas em questão do reparo em si para que a placa funcione, e desabilitamos os bancos de memória, né? O banco A, B e C, que foram os 3 principais bancos aí que acusou defeito no teste. Então desabilitamos os bancos, a placa agora atualmente está apenas com 2 GB de memória, uma RX 1580 de 2 GB, como você vê aqui na foto, ó, na imagem, certo? Do GPU-Z. E com isso a placa está funcionando, tudo ok. É jogável, dá para brincar com a placa, dá sim. Sei lá, um Valorant, um Free Fire da vida, um CSGO, dá para rodar com essa plaquinha, ela ainda roda bastante coisa, mesmo tendo ainda 2 GB apenas, porque o chip gráfico dela é forte o suficiente para conseguir empurrar. Porém, só não vai dar para colocar os jogos no alto ou no ultra, né? Ali tipo um Deus da Guerra, um The Last of Us, algo do tipo, que daria para rodar com essa plaquinha se ela tivesse com 8 GB. Então, é isso aí, pessoal. Plaquinha reparada com sucesso, foi um reparo 99%, né? E ficamos até a próxima. Então é isso aí. Fui!